Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Governos mentem, todos eles. O da Rússia, o da Alemanha, o dos Estados Unidos, o do Brasil. E a mentira, há muito tempo, é usada na política. Nas democracias, ou onde há um sistema formal, pelo menos, de democracia, você tem a mentira, muitas vezes, como arma eleitoral. Isso é coisa antiga, né? Aquela promessa irrealizável. Ou uma versão falsa de um acontecimento local. Isso nas eleições municipais. Nós já tivemos até, entrando para o folclore político brasileiro, promessas assim que se tornam até casos engraçados, né? Tal o absurdo da promessa feita. Mas essa história da mentira como arma política e como arma de governos, ela não tem a ver com a sistematização da mentira que acontece hoje, o uso político da mentira, não de maneira circunstancial, numa disputa eleitoral, mas sistematicamente. É o uso político e ideológico da mentira, e usando a internet como um propagador implacável, que torna muito difícil desmontar os efeitos da mentira. Mesmo depois de ela ter sido descoberta, desmoralizada, mesmo depois do desmentido, é muito difícil. Em alguns casos, não há como desmontar todos os efeitos daquela mentira, da sistematização da mentira. E a reprodução pela internet é um mecanismo avassalador. E há casos distintos, mas com essa mesma natureza. A mentira como arma política e ideológica. Nos Estados Unidos e no Brasil, dos inúmeros casos, vamos tomar dois aqui. O brasileiro é mais grave. Mas nos Estados Unidos, o Elon Musk, que é secretário sem ser, que é ministro sem ser, que é nomeado, mas não é, que faz parte do governo, mas não tem uma ligação formal, não tem salário, não tem vencimento, portanto não tem as obrigações associadas ao vencimento. Mas, para o Trump, ele tem um cargo que é chefiar o Departamento de Eficiência Governamental. Isso para o Musk e para o Trump significa cortar, cortar, cortar. O Musk falou uma verdade. A situação financeira do Estado nos Estados Unidos é gravíssima. O déficit anual é imenso, cada vez mais capaz de impedir investimentos que são atribuições do Estado. Mesmo num país onde o Estado tem bem menos atribuições sociais
do que na média dos países ocidentais. Mas tem atribuições. E como uma população tão grande, de mais de 300 milhões, é claro que qualquer programa tem um impacto financeiro elevado. Mas ele tem razão, o Elon Musk, quando diz que se nada for feito, se os Estados Unidos não encontrarem uma solução para o crescimento da sua dívida, que já está ali acima de 35 trilhões de dólares, é maior do que o PIB. Se isso não ocorrer, haverá um colapso nas finanças públicas. E por isso até, colocando entre parênteses essa observação, o Trump tem tanto receio de uma desdolarização nas transações internacionais. Porque isso tiraria dos Estados Unidos aquilo que lhe garante a capacidade de lidar com a dívida, que é o fato de ser o Estado soberano emissor da moeda do mundo. É o Estado soberano emissor do dólar. Se o dólar perde a condição de moeda hegemônica, isso vira um problema para a administração da dívida. Vira um grande problema. Mas aí, qual é a ideia do Trump? Chama o Musk e diz, corta. E a falta de vínculo te deixará à vontade em relação às pressões que são inevitáveis. Ele avançou um pouco além, já nas primeiras semanas, pedindo relatórios de funcionários do FBI, da CIA, do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado. Tanto que as direções desses departamentos e da Central de Inteligência e da Polícia Federal, que é o FBI, as direções disseram não vão responder a esse questionário. E o Musk chegou a dizer que isso levaria a demissões, etc. Agora, ele chegou a receber um presente bem típico, né, do Milley, que deu uma motosserra para ele. E aí, como ele pegou a motosserra e levou, o Milley saiu dizendo que a Argentina agora está na vanguarda do mundo. É patético. É grotesco. Ao extremo, ao limite. É grotesco, é patético, é humilhante que os argentinos tenham de ouvir isso do seu presidente. Estamos na vanguarda do mundo porque o mundo agora nos imita. Olha lá, deu uma motosserra de presente para o Musk e ele quer fazer o que estamos fazendo aqui. Bobagem. São situações muito diferentes e que serão abordadas de maneiras distintas. Mas o Musk disse que descobriu que milhões de pessoas mortas estariam recebendo pagamentos. Muitas delas registradas como tendo mais de 120 anos. E haveria até mesmo beneficiários que aparecem lá no documento como tendo mais de 200 anos. São idades do período pré-diluviano, né? Pós-dilúvio, essa idade é uma impossibilidade, mas está lá, o sujeito tem 200 anos. Puxa vida, então estão roubando a Previdência nos Estados Unidos. A mentira é tão grotesca,
que rapidamente ela foi identificada como mentira. Não há esses registros. Não há nenhum registro de alguém com mais de 200 anos recebendo benefício social. De várias pessoas com mais de 120 anos. Pessoas mortas. Mas por que Musk contou a mentira? Para atacar uma das fontes de despesas. A Previdência. Que ele vê como um ralo a ser fechado. Claro, ele não vai dizer, mas no sonho dele, na idealização de país que ele faz, não há previdência. Cada um faça a sua poupança no seu período econômico útil, no seu período produtivo. Faça a sua própria poupança e depois se vire com ela. Ah, mas não deu, não sobrava nada. Ou então, pô, o cara não tem trabalho, ele não conseguiu trabalho. Ele está à margem do processo econômico. Na idealização de Musk e de muitos, vire-se. Vire-se. Mas o mesmo sujeito que ataca a Previdência, que quer que cada um se vire, cada um faça a sua capitalização própria, como gostam de dizer, é um dos maiores beneficiários, ele, Elon Musk, do Tesouro dos Estados Unidos. Ele é um premiado com subsídios. A Starlink, essa mesma que avança sobre a América do Sul e tem encontrado portas abertas, ela só é possível pelo subsídio que ela recebe da NASA e do Departamento de Estado. Aliás, todo esse setor, porque o Musk também está no setor de tecnologia, mas todo esse setor, não só a área de satélites, mas a rede aberta, Google, Apple, e Facebook, toda essa gente contou com fartíssimo subsídio original. O investimento público, não necessariamente direcionado, vamos beneficiar aquele sujeito ali, mas toda uma infraestrutura foi criada com dinheiro público. A internet foi parida no Pentágono. Foi um investimento dos militares dos Estados Unidos, ou seja, investimento público. E que depois, claro, foi transmitido, transferido para a iniciativa privada e brotaram bilionários. Porque não é só o investimento público, toda a infraestrutura criada. Então você parte de um ponto muito alto para fazer um negócio que, claro, depende de originalidade, inteligência, visão de mercado, o que as pessoas querem na internet. Mas também capacidade de produzir monopólios. Muitos deles são monopólios. E há, inclusive, no caso específico do Bill Gates, um monopólio global de programa de computador. Isso lhe foi dado pelo Estado. Então, essa gente ama a livre iniciativa, faz apologia permanente da livre iniciativa, mas tem
o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos, como base de todos os seus negócios. E Elon Musk tem subsídios fartos em todos os seus negócios do Estado. E ataca a Previdência. Ele sabe, como poucos, ele é dono de uma rede social. Ele sabe que mesmo depois que aquela mentira, que chega a ser tola, mesmo depois de descoberta como mentira, ela já se espalhou. Já há um discurso pelas ruas, pelos bares, pelos supermercados, pelas conversas, nas escolas. Aquilo se espalhou. Muita gente continuará dizendo que estão roubando a Previdência e que é preciso fechar as torneiras. A mentira como arma. E conhecendo rede social como ele conhece, ele sabe que mesmo depois de desmontada a mentira, os seus efeitos permanecerão em grande parte da sociedade. Com muita gente repetindo para muita gente que há pessoas tirando o dinheiro da Previdência em nome de alguém que tem mais de 200 anos e que, portanto, não existe. No Brasil, aconteceu algo mais grave. Várias vezes, mas um caso específico. Eu já vi 2 ou 3 textos com mentiras contra Rubens Paiva. Mentiras. Basta uma breve pesquisa e o interessado saberá que são mentiras. Mas a ideia é a mesma do Elon Musk. Muita gente não vai pesquisar, vai ler, tomar como verdade, vai repetir, vai reproduzir, vai repassar e vai tomar como verdade. Há textos, e tem aquele cuidado filistino de condenar a tortura, vírgula, mas não tem mas, não tem vírgula. Quando se fala de tortura, não tem vírgula. E depois mas, porém, não tem. É a condenação e o ponto final. E a exclamação de preferência. No entanto, colocam o mas e aí vem as mentiras. Chegam a sugerir que o Rubens Paiva foi responsável por mortes em ações guerrilheiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Não é preciso que falemos aqui qual foi a vida pública, como se deu, o que foi a vida de Rubens Paiva. Se alguém está interessado a ponto de ler textos mentirosos, deve, já que tem interesse, pesquisar um pouquinho, coisa fácil. Nasceu em Santos, formou-se em engenharia, virou empresário no setor de construção, ganhou muito dinheiro, entrou para a política, foi eleito deputado pelo PTB, e aí, corajosamente, disse aos brasileiros: os Estados Unidos estão colocando dinheiro no Brasil para que João Goulart seja desestabilizado e seja derrubado.
Ele participou ativamente de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito que mostrou claramente qual era o caminho desse dinheiro. Qual era o caminho desse dinheiro dos Estados Unidos, da embaixada dos Estados Unidos, para criar um clima de golpe contra João Goulart. Mostrou, inclusive, aquilo que depois tornou-se público. Ou será que alguém no parlamento brasileiro, nas universidades, nas redações, negará aquilo que os Estados Unidos já reconheceram como real? Uma operação que ocorreu, a Operação Brother Sam, que tratava exatamente, exclusivamente, da derrubada de João Goulart. Essa operação, embora ainda não com seu nome, com seu código, com seu codinome revelado, depois é que se revelou, o nominho bobo, por sinal, né? Brother Sam. Essa operação foi mostrada aos brasileiros no parlamento do Brasil. E a embaixada dos Estados Unidos nunca perdoou isso. Da mesma maneira que em 69 ela exigiu que Marighella fosse cassado, da mesma maneira, já no início do golpe, ela tinha contas a serem ajustadas com Rubens Paiva. Porque ele mostrou o que alguns até hoje teimam em tratar como teoria da conspiração. Não. O golpe foi incentivado, financiado, patrocinado, incentivado política e diplomaticamente e financeiramente pelo governo dos Estados Unidos e por empresários dos Estados Unidos. Começa com Kennedy e passa para Lyndon Johnson. Sim, os democratas, tão elogiados e apreciados pela esquerda contra-revolucionária, né? Que acha que o Partido Democrata é uma maravilha na defesa da democracia, da liberdade e dos direitos. Quando ele foi preso, torturado, assassinado, Nixon, já eram os republicanos, nenhuma diferença. E aí, as pessoas usam esses ataques mentirosos contra o Rubens Paiva, tentando aplacar aquilo que é inaplacável. O ódio à tortura. O repúdio à tortura. E o repúdio ainda maior à tortura como prática sistêmica do Estado. Tentam aplacar isso, quase que apresentando uma desculpa. Não, mas o cara coisa nenhuma. Ele sempre foi isso. Um empresário, um político, alguém que denunciou o que os Estados Unidos estavam fazendo aqui, alguém que não aceitou o golpe, que foi caçado por isso, saiu do Brasil, mas voltou e continuou enfrentando o regime. Foi sequestrado. Ainda que você pode
discordar do Rubens Paiva. Você pode discordar de suas ideias. Você pode achar que ele estava errado em combater aquele regime que você aprecia. Mas você não pode, com honestidade, admitir que o Estado que você aprecia desrespeitava a própria Constituição que ele escrevera, ainda no Castelo Branco. Prisão sem ordem judicial, sequestro, a tortura, o assassinato. A tortura, vale sempre repetir, que é a mais abjeta ação humana. A mais abjeta, a mais covarde. O assassinato, e aí uma operaçãozinha fuleira para que se vendesse a versão, porque o cara não era um qualquer, tinha sido deputado. A esposa escreveu até para o Médici. E a versão de que ele fora resgatado por guerrilheiros prevaleceu no Congresso Nacional. O Congresso disse sim à versão dos torturadores e assassinos. E a imprensa, majoritariamente, repetiu a história, não checou, não investigou, não procurou saber, peraí, o que aconteceu? Repetiu, reproduziu o relatório oficial. É fácil saber que é mentira, que é um rol de mentiras contra alguém que não está aqui, cujo corpo nunca foi encontrado. Alguém que foi sequestrado pelo Estado, torturado pelo Estado, assassinado pelo Estado. É fácil saber, descobrir, uma breve leitura, e você saberá, não, isso aqui é bobagem, é mentira. Mas os autores, assim como o Musk lá, ao atacar a Previdência, sabem que os efeitos da mentira não serão inteiramente desmontados. A mentira, sim, mas seus efeitos se espalharão. A internet cuidará disso. E isso será reproduzido milhares de vezes. E isso vai formando o quê? Uma impregnação ideológica. Em gente que, na maioria das vezes, nem se interessava pelo assunto, mas passa a ser impregnada a um filme, um prêmio, um filme mundialmente conhecido e reconhecido, o assunto se torna relevante por conta disso. As pessoas olham para saber o que aconteceu e são impregnadas por uma mentira. Impregnadas por uma ideologia.